Bom dia a todos, a paz seja com todos, amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica do Evangelho Quadrangular, na Igreja de Santa Lúcia, igreja sede de Campo Limpo Paulista. Hoje nós vamos ter a aula do livro de Gálatas. Deixo aqui um abraço carinhoso do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete. Deixo aqui meus agradecimentos a toda a equipe que proporciona, toda equipe que proporciona que este vídeo, que esta aula, chegue até a sua casa, em especial na pessoa do Marcelo, tá bom? Muito obrigado por vocês serem fiéis e pontuais aí com a gente. Deus os abençoe. Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado com as nossas vidas, muito obrigado por esse domingo abençoado. O Senhor nos concede de estarmos de pé, Pai, podendo assistir a Tua aula, ou aqueles que não vão assistir neste domingo, mas que vão assistir ao longo da semana. Deus abençoe a cada um. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, abra o nosso entendimento, nos dê capacidade, através do Teu Espírito Santo, de termos a revelação da Tua palavra e entendermos, Senhor, o desafio de viver bem contigo. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, obrigado por cada aluno, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos permite de estar aqui ministrando a Tua palavra. Eu convido, Senhor, o Espírito Santo para ser o verdadeiro professor dessa aula e que eu venha ser meramente ferramenta nas Tuas mãos. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Antes de a gente começar a aula, papel e caneta na mão, porque você vai precisar anotar algumas referências, tá? Lembrando que essa aula, depois que ela acontece, inédita, às 8 horas da manhã, agora às 8 horas da manhã, depois você pode reprisar em qualquer dia da semana, voltar, parar, anotar, enfim, congelar a imagem, ler, é tranquilo, tá bom? Vamos ficar com os livros, com a música cantando os livros da Bíblia e vamos ver se você já decorou. Aí eu estou aguardando, eu já desafiei vocês, eu estou aguardando vocês cantando a musiquinha, a música cantando os livros da Bíblia para a gente pôr nas aulas aqui. Bom? Até já já. Fiquem com Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento a questão. A minha vida era normal, dona de casa, até a época da prisão. Quem militava era meu marido. Eu tenho 4 filhos, dia 29 prenderam de setembro, de 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o UBAN. E lá fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas.
punha as mãos assim nas palmatórias e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí para mim era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Para mim, minha prisão foi um sequestro. Porque eu não era da militância, eu não era nada. Eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Aí eles me soltaram. Eu fiquei uns anos aqui no Brasil, procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei 1 ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje 4 filhos, dos 4 são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Sou o 3º filho da Hilda e do Virgílio, né? Somos 4 irmãos, eu sou o 3º. Não agradeço a ela poder ter nos criado, porque isso, eu sou pai, eu sei que isso é uma missão de pais. O que eu digo é que para minhas filhas, eu vou passar todas essas características da minha mãe. Te curto muito. Consegui me fazer chorar. Eu ia passando em frente ao consulado americano, porque morava ali perto, e inesperadamente fui vítima de um ato cruel e violento, que é o terrorismo. Muito se fala hoje de tortura, mas pouco se fala de terrorismo que houve naquela época também. Então, naquela madrugada, passava em frente ao consulado, indo para casa, de repente explode uma bomba. Aliás, se eu falar que explodiu, eu não vi, eu não escutei, eu não lembro. Eu só me lembro de ter acordado no chão todo arrebentado, tudo em volta, vidro estilhaçado, vitrine, tudo arrebentado. E dali, minha vida mudou. Eu era jovem, tinha 22 anos de idade, pretendia seguir a carreira que já tinha de piloto, queria ser piloto comercial. E ali começou meu pesadelo. Hoje, são passados 43 anos, e eu não consegui realizar aquele sonho de ser piloto, obviamente pela perda física. Eu perdi parte da minha vida com a perda da minha perna e estava inabilitado para poder continuar a carreira de aviador. Em 1993 é que o terrorista que colocou a bomba se identificou numa matéria jornalística grande que ele tinha, que lembrava daquilo como um ato poético. Só que ele esqueceu que a poesia dele acabou com a minha vida de profissional, de jovem. Aliás, não era só ele, era um grupo, né, de várias pessoas. Eu tenho todo o interrogatório dele já depois de sabido quem foi, até para saber quem foi. E tem um deles hoje que recebe uma indenização absurda do governo. Vivo numa tristeza muito grande, porque onde se viu uma vítima, né, no meu caso, que ganha uma pensão alimentícia, ter menos direito do que o autor do dano, ou seja, o fulano que colocou a bomba. Como tortura nunca mais, terrorismo também nunca mais. Conseguiram entender as imagens, os filmes daquela senhora, daquele senhor, lembrando que aquela senhora, ela foi vítima da ditadura e aquele senhor foi vítima dos militantes que eram oposições à ditadura. Ambos no mesmo período, ambos pela mesma situação, ditadura, porém hostilizados, né, por partes distintas, pelos militares
ela. Pelos militantes, ele. Aí eu te pergunto, nos dias de hoje, se a gente perguntasse para esses dois se eles desejariam voltar à época da ditadura, qual seria a resposta deles? Dá uma pensada aí. O que você acha que eles responderiam na época da ditadura? Tá? Sem querer abranger a ditadura, sem querer esmiuçar a militância, né, e os militares. Não é esse o objetivo da aula. É o objetivo individual. Tá? Cada um deles, dentro das experiências que eles contraíram, contrariados. Eles desejariam voltar à época da ditadura? O que você acha? Vamos seguir. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Gálatas. Gálatas. Lembrando que Gálatas é considerada como a carta magna da liberdade, tá? Da liberdade cristã. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida na aula de hoje. Gálatas é considerado, tá, a carta magna, ok? Da liberdade cristã. Seguindo. Alvo da lição: saber, reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus. Isso é muito importante. Sentir-se confiante na decisão que tomou de seguir a Jesus. Então essas duas coisas são muito importantes, né? Aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, seguindo-o, e ter convicção de que o que você está fazendo está correto, tá? E reconhecer a importância de abandonar a velha vida. Nós temos uma prática, né? Nós temos um ato que é o batismo. O objetivo do batismo, o sentido, o simbolismo do batismo é você sepultar a velha criatura para dar vida à nova criatura, certo? Mas é importante que você abandone as práticas, ok? Agir. Ajudar uns aos outros a viver a liberdade dada por Jesus. Porque muitas vezes as pessoas acabam, no meio da transição, né? Acabam ficando com um pé aqui e um pé lá. Precisamos ajudar essas pessoas a ter todos, porque viver com Cristo não é viver parcial, é viver integral. Isso é importante a gente entender. Vamos lá. Então o objetivo da aula é tratarmos sobre esses assuntos que a igreja primitiva vivia também. Introdução. Com data provável de 48, 49 depois de Cristo, eu vou seguir por aqui que fica mais fácil para mim, tá? Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo. É bem provável que Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. É um belo compêndio, tá? Compêndio é um resumo de uma teoria, é um resumo de uma doutrina, tá? É um belo compêndio de ensinos sobre a salvação pela graça de Cristo Jesus. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. É também chamada de a carta magna da liberdade cristã, conforme nós iniciamos a aula, tá? Nós vamos seguindo a aula, logo na sequência eu vou chamar de novo a lembrança dos dois filmes, tá? Dos dois documentários, dos dois pequenos documentários, ok? Seguindo, Gálatas marcou a vida, né? Gálatas marcou a vida de grandes homens. Por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi o prepulsor, né, do protestantismo, a partir de uma revolta que ele teve com a Igreja Católica. Houve a revolução. Não é que se criou, a coisa foi se transformando, a revolução foi se transformando na fé, né, protestante. Lembrando, nós temos uma pessoa, agora é só uma curiosidade, Martin Luther King, tá? Interessante que é um nome alemão, que significa Martinho Lutero. Martin Luther, tá? É uma transformação do nome
Martinho Lutero em alemão. Só uma curiosidade. Então o pai dele o homenageou com o nome de Martinho Lutero. Hoje minha garganta está arranhada, mas vamos lá. Martinho Lutero disse: o pequeno livro de Gálatas, porque ele só contém 6 capítulos, mas de imenso conhecimento, é minha carta. Eu noivei com ela, é minha esposa. John Wesley é o prepulsor, tá? Da igreja metodista. Só para a gente se situar quem são essas pessoas, tá? Encontrou paz duradoura a partir de um sermão em Gálatas. Seguindo, visão panorâmica da Bíblia, do livro de Gálatas. Informações básicas: grupo, Epístolas Paulinas Eclesiásticas, autor Paulo, data 48-49 depois de Cristo, local Antioquia, na Síria, provavelmente, alvo, judeus e gentios da Galácia, dos Gálatas, né? Versículo-chave, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Expressão-chave, liberdade cristã. Por isso é considerada a carta magna da liberdade cristã. Amém? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Esboço. Capítulo 1 e 2, autoridade apostólica, autoridade de apóstolo. Paulo confirma e defende sua autoridade apostólica. Capítulos 3 e 4, justificação pela fé. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente. Aqui havia um conflito, tá? Entre fé, entre graça, né? A fé vem pela graça e a obra, tá? O costume. Aqui estava tendo um problema bastante difícil, tá? Principalmente entre os judeus convertidos, ok? Nós vamos ver isso ao longo da aula. Capítulo 5 e 6, necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação da vida cristã, porque lá eles, muito religiosos, acreditavam que o regime, o costume da lei, né, já tornava a pessoa santificada, purificada. E na verdade uma vida com Cristo é diferente, né? A santificação, ela é o tempo inteiro, sem sacrificar ninguém no teu lugar. O sacrifício no teu lugar já aconteceu, que foi Cristo. Então, como Cristo já foi o cordeiro sacrificado pelos nossos erros, nós temos que estar em processo de santificação. Entendeu? Seguindo. Gálatas em uma sentença. Aprontei arte aqui na minha anotação, mas não tem problema. Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. Isso aqui é importante. Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. Não haverá mais necessidade de sacrificar animais, né? Conforme era na lei, porque a graça nos libertou, ok? Vamos lá. Deixa eu fazer um questionamento aqui para vocês. Se aqueles dois personagens reais, de vida real, tá, tivessem que fazer uma escolha de voltar ao tempo, voltar à ditadura, o que vocês acham que eles decidiriam? Tá? O que eles acham que eles voltariam para a escravidão da ditadura, quer seja escravizados, né, torturados, hostilizados pelos militares, quer seja hostilizados, maltratados, torturados, muitos mortos, pelos militantes, pelos opositores. O que você acha? O que você pensa? Eles voltariam para a escravidão da ditadura ou preferiam permanecer na liberdade? Né? É de se pensar. Pensando nessa relação, qual o objetivo de eu ter trazido aquela escravidão, aqueles 2 vídeos, 2 documentários? Pense na situação. Você pensa na sua conversão, pensa na sua vida antes de Cristo
antes de ter aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador, e depois de Cristo. Do que você era escravo? Né? Então, nós convertidos, nós somos ex um monte de coisa. Ex-viciado, ex-adúltero, ex-homossexual, ex-alcoólatra, ex-viciado em jogo, ex-fumante, famílias destruídas, né? Convívio destruído, relacionamentos destruídos. E hoje? E depois da conversão? Depois que você aceitou Jesus e começou a andar nos caminhos dele? Como é a sua vida? Então, trazendo aqueles vídeos, né, eu trago a sua memória. Você prefere voltar à escravidão de antes de Cristo? Ou prefere viver na liberdade debaixo da direção da bênção de Cristo? É com esse objetivo que eu trouxe os vídeos. Pense nisso. E vamos para a aula. Ok. Circunstâncias. No decorrer dos cerca de 30 anos que se passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão em Roma, o apóstolo Paulo viajou muito pelo Império como embaixador de Jesus Cristo. Ok? Em 3 famosas viagens missionárias, pregou o Evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia, que é no norte da Grécia, e Acaia, que é no sul da Grécia. Além disso, as visitas eram seguidas de epístolas com as quais ajudava a supervisionar as igrejas que havia fundado. Paulo, ele tinha um esquema, um sistema de trabalho, de acompanhamento da obra. Ele tinha pessoas chaves, nós já vimos no caso, né, de pessoas que mandavam relatórios a Cleo, por exemplo, mandava relatórios para ele, e a partir dos relatórios ele escrevia cartas para corrigir, para pontuar, para agradecer, né, o andamento da obra. E às vezes, quando ele achava importante e necessário, o Espírito o dirigia a voltar a visitar os lugares, quando ele via que a coisa estava ficando pesada. Então era assim que Paulo desenvolvia o ministério de Cristo, entendeu? Agora nós vamos ir para a apostila, página 80. Você pode acompanhar, quem tem apostila acompanha na página 80, e quem não tem apostila, não tem problema. É só acompanhar o que a gente vai falar, tá? Hoje eu até peço desculpas que o meu nariz está bastante irritado, mas tocamos o barco assim mesmo. Uma delas, que muitos creem ser a primeira escrita por ele, é a Epístola aos Gálatas, que foi dirigida às igrejas da Galácia, está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 2. Tá? É uma referência à parte sul da província, particularmente às 4 cidades da Psídia: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, narrada em Atos, tá? Nos capítulos 13 e 14. Não vou reproduzir aqui porque é bastante extenso, tá? Atos capítulo 13 e capítulo 14. Não é o livro que estamos estudando, tá? É alguns livros para trás. Nós já estudamos Atos, Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, e agora estamos em Gálatas. Então é algumas cartas para trás, ok? Depois de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos, ok? Vamos lá. Desde sua visita àquelas cidades da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido vinham sendo perturbadas por falsos mestres. Coisa que não tem nos dias de hoje, né? Esses homens desencadeavam um poderoso ataque contra a autoridade do Evangelho de Paulo. Eles contestavam o Evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé, insistindo que para se obter a salvação era necessário algo mais do que a fé em Cristo. Era preciso circuncidar-se, diziam, e guardar a lei de Moisés. Ou seja, isso lá está em Atos capítulo 15, versículos 1 e versículo 5, que eu reproduzi aqui. Mas olha o que eles falavam. Isso está vindo de judeus, certo? Que se converteram.
eles se converteram em Jesus Cristo, mas eles criam que além da graça, eles precisavam permanecer circuncidados, que era a marca do povo de Israel. Para quem não sabe o que é circuncisão, tá? O que acontece? Aquela pele que envolve o membro masculino era extraída ao 8º dia de nascimento. Ou quando a pessoa era estrangeira e aceitava se tornar um judeu, com algumas restrições, tá? Falando a grosso modo, ele também se submetia a qualquer tempo à circuncisão. Nos dias de hoje, tá? Em alguns casos ainda é feito isso, agora fora da área religiosa, dentro da área medicinal, para conforto de algumas pessoas que têm essa pele que a prejudica no dia a dia. Então é feita a cirurgia da fimose, tá? É como se fosse, a cirurgia da fimose, tá? Só que a fimose é feita por necessidade. A circuncisão era feita pela prática judaica, ok? Lembrando, e ainda que a pessoa devesse seguir as leis de Moisés. As leis de Moisés estavam fundamentadas em sacrifícios, né? Dentre tantas coisas, né? Várias práticas no tabernáculo, né? No altar, e foi tudo isso a partir do momento que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, morreu por nós, foi sacrificado por nós, foi abolido isso, entendeu? Então essas pessoas contestavam Paulo, e na ausência de Paulo atrapalhavam o andamento do crescimento do Evangelho. Então vamos lá, em Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E no versículo 5 do mesmo capítulo 15 de Atos: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então os fariseus é um grupo, tá, de religiosos, tá, que eles são eram bastante fanáticos com relação, eles foram criados, esse grupo, tá? Foi criado, é um grupo até político, né? Foi criado um partido religioso, foi criado 2 séculos antes de Cristo, e eles eram muito fanáticos com relação aos costumes. Eles seguiam piamente aos costumes, mas o comportamento deles não era saudável, tá? Então, só para vocês, tanto é que Jesus em algumas vezes os chamou de hipócritas, porque faziam tudo que estava na lei, mas não eram humanos, né? Não tinham práticas humanizadas, tá? Só para vocês entenderem, ok? E boa parte deles se converteu, creu, mas não abria mão das leis de Moisés, inclusive da circuncisão, entenderam? Voltando aqui, Paulo, estou na apostila, tá? Página 80. Paulo repreendeu veementemente, tá? Fortemente, tá? Severamente, a perspectiva da salvação pelas obras da lei, ensinando que Jesus nos salva por meio da fé somente. Por meio da fé somente. Às vezes é difícil identificar os falsos profetas. Por mais esclarecidos que sejamos, devemos sempre vigiar e estudar a Bíblia para não sermos enganados por falsas doutrinas. Ok. Propósito. Certo? Havia na igreja um grupo denominado judaizantes, vindo de judaísmo, tá? Que acreditava não poder o indivíduo tornar-se cristão sem antes tornar-se judeu. Então o que acontece? A pessoa, para se tornar judeu, ela tinha que aceitar as leis mosaicas e ser circuncidado. Então existia esse grupo denominado judaizantes, que eles até criam em Jesus Cristo, mas não abriram mão da lei de Moisés, nem da circuncisão, que fazia parte da lei de Moisés, tá? E aí eles achavam que para a pessoa ser um cristão, ela tinha que primeiro ser um judeu, né? Bem contraditório. Enfim, está lá em Gálatas 6:12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de
Cristo. Tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça, independentemente da etnia, da classe social ou de qualquer outra especificação partidária. Está lá em Gálatas 3, 28, que eu reproduzi aqui também. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então eles estavam fazendo, Paulo estava ensinando que você não tinha que primeiro se transformar em judeu para ser cristão depois, porque a salvação em Cristo Jesus era para todos, não importasse a etnia, ok? A raça, nada. E também provocava divisões na igreja, separando judeus e gentios. Agora eu volto para a apostila, página 80. Dessa forma, até mesmo o apostolado de Paulo estava em jogo, pois o que ele ensinou estava sendo contrariado. O apóstolo então escreve a epístola para defender a salvação pela graça, que evita totalmente o legalismo dos judaizantes. Gálatas 2, 5. Vamos lá, Gálatas 2, 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Tá? São informações aqui de Paulo, dentro da carta. Ok. Você sabe o que é preciso para tornar-se um cristão? Somos salvos pela fé. Tenha certeza disso. Tá? Tenha certeza disso. Continuando na apostila, página 81. Autoridade apostólica. Autoridade apostólica. Tá, ok. Paulo inicia, depois você mantém sua canetinha e seu papel na mão, que já eu vou começar a passar algumas referências, porque aí vai começar a aumentar o volume, e aí fica difícil a gente trazer aqui, senão a aula fica muito extensa. Combinado? Vamos lá. Paulo inicia a epístola aos Gálatas escrevendo sua biografia. Nela, o apóstolo descreve que seu encontro com o Evangelho não dependeu de homem algum. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Foi separado para Deus antes mesmo de nascer, Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Ó, Paulo sente essa convicção de ter sido chamado. Aí ele escreve sobre isso. Seguindo, viveu dentro do judaísmo e até perseguiu a igreja. Agora eu não vou, só vou pedir para você anotar. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14, e Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Foi vocacionado no caminho de Damasco. Tá? A vocação ao apostolado aconteceu no caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. Também está lá em Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Tá vendo? É uma sequência. Tá? Atos capítulo 9, versículos 3 a 6, o versículo, 15 e 20. Tá? Pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Eu me perdi aqui, mas eu me acho. Me achei. Esse eu reproduzi. Então vamos lá. Pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Encontrou-se com outros discípulos. Já está no versículo 19. Porque no 18 ele já disse que se encontrou com Pedro. E no versículo 19 ele relata os demais. Pois dá uma olhadinha lá para você acompanhar de perto. Tá? Eu tenho mais coisa aqui. Esteve em muitos lugares pregando o Evangelho. Lá em Gálatas capítulo 1, versículos 21 e 22, tá? Capítulo 2, versículo 1, e Atos capítulo 11 inteiro. Foi acolhido, enviado por Tiago, Pedro e João. Gálatas capítulo 2, versículo 9, tá? Esses discípulos de Jesus, ok? Chegou a repreender Pedro em Antioquia. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Esse eu reproduzi aqui, inclusive o versículo 12, tá? Diz assim, ele repreendeu Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Qual era a atitude condenável de Pedro? Pois, versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, inclusive Pedro estava tendo atitudes do grupo judaizante, tá certo? Ok, então a gente tem que ficar atento com isso. Pedro estava num processo também, tá? Isso é importantíssimo, ok? Vamos lá, seguindo aqui, agora eu vou na apostila, página 81. Com essa biografia, Paulo contraria os hereges e defende sua autoridade apostolar. Paulo tinha consciência da necessidade de tal defesa, pois foi ele mesmo quem disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja separado de Deus, tá? É isso que significa anátema, amaldiçoado, ok? Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Justificação pela fé. Aí a gente vai entrar um pouquinho aqui na apostila e a gente já volta. Justificação pela fé. Vamos dar uma olhada aqui. Justificação pela fé. Paulo exorta Gálatas a terem cedido às heresias. O que é heresias? Ensinamentos contrários, tá? Aquilo que ele estava ensinando. Então Paulo exorta, Paulo ensina, tá? Paulo explica aos Gálatas por terem cedidos a outros ensinamentos, a ensinamentos contrários. Então ele ensina o que deve ser feito, que não deve seguir essas heresias, esses ensinamentos contrários. Abandonaram a graça, tá? Deixa eu só ver se eu tenho essas referências. Não anotei para não ficar extenso. Abandonaram a graça, Gálatas capítulo 1, percebe a sequência, depois eu vou dar uma lida nessa sequência. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9 eu vou ler sequencial, tá? Então eles abandonaram a graça, perverteram o evangelho, negaram a exclusividade do evangelho e extrapolaram os limites do evangelho. Tudo isso eles fizeram, tá? Por conta dos falsos mestres, tá? Ensinando eles. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema, tá? Como já dissemos, versículo 9, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Aqui, tá? Eu peço para que quem está assistindo a aula, tá, entenda que nos dias de hoje nós estamos cheios de pessoas pregando falsos evangelhos. Nós estamos cheios de pessoas falando heresias, tá? Ou seja, doutrinas contrárias, tá? Várias pessoas vêm usando, né, a roupagem de cristão e que estão ensinando coisas absurdas. E como se proteger disso? Ouvindo o Silvio. Silvio é ser humano também, é falho, tá? Não. Lendo a palavra de Deus, orando para o Espírito Santo revelar, né? Apresentar para você a revelação da palavra, que ele possa te explicar. Então não aceite qualquer coisa que é falada. Não aceite, tá? Há muitas heresias, muitas doutrinas criadas por homem dentro das igrejas, conduzindo o povo. Então tome muito cuidado. Tá? A melhor maneira de você se proteger, tá?
leia a palavra de Deus, porque quando você está sentado, ouvindo uma pregação, quer seja na internet, por live, por YouTube, por que quer seja presencial dentro de um templo, se a pessoa não estiver de acordo com a palavra e você conhece a palavra, você vai repreender e você vai entender. Então nada melhor do que ler a palavra, tá? E era o que estava acontecendo aqui, só que aqui a palavra não estava montada, né? A palavra não estava montada, não tinha, nesta época não tinha Bíblia como tem hoje. Então, leia a Bíblia, leia com cuidado, tá bom? Examine a palavra de Deus. Seguindo. Opa, desculpe. Necessidade de santificação. Na verdade, eu dei uma pulada aqui, eu ainda tenho um trecho para falar aqui, não tem problema, vou deixar nessa parte. Na apostila ainda tem, na verdade, fala sobre, tem o versículo, está escrito aqui, tá? Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim: a síntese é: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Agora sim, necessidade de santificação. A graça liberta o homem não para pecar, mas para viver em santidade no Espírito. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Por isso, o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã: carnalidade versus espiritualidade. Ok? E a gente já segue esse quadro. Depois eu vou fazer uma leitura, tá? Que esse quadro está estruturando essa palavra. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 23, tá? Nós vamos ter alguns versículos aqui pulando, mas não tem problema. Obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Obras do Espírito, versículos 22 e 23. Estão vendo aqui, ó? Sequencial, tá? Mas antes também eu vou ler depois do 16 ao 18 versículos. Prostituição, impureza, obras do Espírito, amor, lascívia, idolatria, alegria. Estamos falando, comparando obras do Espírito, obras da carne com obras do Espírito, tá? Obras da carne, feitiçaria, inimizade. Obras do Espírito, paz. Obras da carne, porfia, ciúmes. Obras do Espírito, longanimidade. Obras da carne, iras, discórdias. Obras do Espírito, benignidade. Obras da carne, dissensões, facções. Obras do Espírito, bondade. Carne, invejas, bebedices. Espírito, fidelidade. Glutonarias, coisas semelhantes. Mansidão, domínio próprio. O segredo de uma vida vitoriosa: crucificar a carne, andar no Espírito. Versículo 24. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Vamos ler lá então Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 23, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tá? Andai no Espírito, e jamais satisfarei as vontades da carne, tá? Os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ok. Obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, tá? Tudo que a gente viu aqui, ó. Inveja,
né? Inveja, embriaguez, orgias, né? Orgias e coisas semelhantes. Ok, aqui ainda nem pôs orgias nesse quadro, né? Eu os advirto como antes, já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Obras do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Finalizando nossa aula, a gente viu isso aqui então. Finalizando nossa aula, o Evangelho da graça de Cristo é santo e exige santidade dos salvos em Cristo. Você tem defendido a fé em Cristo contra as heresias deste século? Você tem defendido a fé em Cristo contra os ensinamentos contrários deste século? Como está a sua vida espiritual? O que você tem produzido? As obras da carne ou as obras do fruto do Espírito? A gente ouve muito falar assim, que vários caminhos chegam a Deus. Isso é heresia. Isso é heresia, tá? Não são vários caminhos que chegam a Deus, não. É servir a Jesus Cristo, seu único Senhor e Salvador, te leva a Deus. Amém? Vamos lá. Conclusão. Ok? Conclusão. Estudar Gálatas é fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo e que é o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. A carta também é extremamente prática e desafiadora à vida cristã. Sinta-se desafiado a ler, entender e viver a carta de Gálatas. Tá? Primeira epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Aqui eu vou deixar uma porção diária, mas eu recomendo que essa porção diária seja totalmente, aqui começa do versículo 10, tá? Leia todo o livro de Gálatas, são só 6 capítulos, bem curtinho, tá? Aqui tem algumas referências, para que você faça uma leitura de segunda a domingo. Temos 7 dias, de segunda a domingo, e temos 6 capítulos. Leia um por dia e você ainda vai ter um dia de descanso essa semana. E você fecha o livro de Gálatas, ok? Ok, vamos lá. Então, para encerrar essa aula, eu desejo muito, do fundo do meu coração. Olha, ela fazia tempo que não participava, né? Vamos desligar ela aqui. Do fundo do meu coração, muitas coisas eu deixei de engolir, eu ter dúvidas a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus e a lê-la pedindo direção de revelação do Espírito Santo. Isso me ajudou muito. Estou pronto, estou perfeito, sei tudo. Estou longe. Meu processo de santificação tem uma longa caminhada com provavelmente montanhas bastante íngremes. Mas eu estou andando para frente. Eu estou andando para o alvo. Tá? Esse é o meu objetivo. Tropeço, escorrego, uma pedra solta, deslizo um pouco e volto a caminhar. Meu foco é o alvo. Tá? Então estou seguindo, e é um processo de santificação. Seria hipocrisia minha dizer que eu sou perfeito e santo, até porque seria mentira e eu estaria cometendo mais um pecado na minha vida. Tá? Então eu estou seguindo para o alvo, eu estou andando, eu tropeço, eu falho, eu escorrego um pouco, volto a caminhar, fortaleço minhas pernas, lendo a palavra, orando, jejuando, subindo. Tá? Sou falho no processo? Sim, sou falho no processo, mas tenho buscado melhorar, aprimorar, me fortalecer, certo? Então, o que eu queria dizer para você? Leia a palavra de Deus, se baseie nela, se agarre nela, ore, peça a direção do Espírito Santo para revelar a palavra para você, e Ele vai fazer isso, tá? Então seria muito importante, eu sempre falo desse versículo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que ele fez uma escolha, né? Ele escolheu conhecer a palavra de Deus, ele escolheu estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, tenha isso no seu coração, ora para que Deus desperte esse desejo, esse desafio no teu coração, para que você tenha
vontade, desejo de aprender, escolher aprender a palavra de Deus, escolher ensinar a palavra de Deus e, acima de tudo, escolher viver a palavra de Deus. Amém? Fique com isso. Vamos encerrar a nossa aula. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Pai, por esse domingo abençoado que o Senhor nos permitiu termos essa aula maravilhosa, esse ensinamento de liberdade cristã. Deus, em nome do seu Filho Jesus, que nós possamos ser desafiados e ter o interesse de investigar esta carta. Pai, em nome do teu Filho Jesus, abençoe cada aluno, abençoe esta aula, que ela possa chegar em lugares longínquos que eu jamais venha a imaginar. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, que todos tenham um domingo abençoado em família. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Obrigado a todos.